Beleza, pessoal? Olá de novo. Aqui é o Felipe, do canal Narrador de RPG. A minha publicação no Storytellers Vault foi o Rio de Janeiro by Night, um cenário para Vampiro à Máscara, seguindo a tradição dos by night, né, que são livros transformando cidades em cenários para o jogo. E eu acho que a premissa principal assim, do Rio by Night foi tentar fazer um cenário nacional que fugisse daqueles estereótipos meio jocosos, meio engraçadinhos, tipo, vampiro no Rio de Janeiro é tudo malandragem, vampiro no Rio de Janeiro vai beber e vai cair na lapa. E eu pensei, cara, eu trabalhei, quando eu me formei na faculdade, eu fui barman durante uns anos, e sempre gostei muito de sair aqui no Rio de noite. E eu via a Noite Carioca, eu não achava essa parada caricata, clichê, eu acho que tinha uns lances bem bizarros do ponto de vista elegante e do ponto de vista munducão também. E eu acho que eu tentei juntar isso junto com as premissas, né, do cenário do Mundo das Trevas para fazer o Rio interessante para esse jogo. Então, eu acho que é isso, né? Então, boa noite a todos aí. A gente está aqui entre velhos conhecidos hoje, né? Eu queria saudar todos os presentes aí na figura da Gessele, que é a única mulher hoje aqui com a gente, compartilhando essa mesa. E, assim, tá todo mundo me ouvindo? Eu tenho minha conexão é bem complicada. Minha conexão é bem complicada. Tá legal. Mas assim, eu tive a oportunidade de participar junto com a Alex de uma publicação que foi uma das primeiras no Vault, em português, que foi o livro da linhagem Tilassic, que foi a nossa proposta, foi abordar uma linhagem que já existia na lore do jogo, uma linhagem oficial, mas que, ao nosso ver, era muito pobre, muito pouco desenvolvida, deixava margem, não fazia jus à riqueza cultural dos povos pré-colombianos, principalmente da cultura mexicana. E aí a gente se propôs ao desafio de tentar aprofundar um pouco mais isso, de tentar mostrar uma outra perspectiva, né? Existem uma série de estereótipos que cercam os povos pré-colombianos, as culturas nativas, né? Que é sempre muito mato, é sempre muito selvagem, né? Exótico, selvagem, misterioso. E a gente quis discutir um pouco também sobre o conceito de civilização, do que significa um ambiente urbano, né? Explorar um pouco da história dessas culturas pré-colombianas, que eram culturas urbanas, que eram culturas altamente desenvolvidas, que eram grandes impérios, né? O Inca, Maia, Azteca. E aí a gente foi explorar um pouco dessa história profunda e pré-colonial, como é que criaturas que viveram esses grandes impérios com muito poder, com muitas pessoas, né? A cidade do México, na época da colonização, era a maior cidade do mundo, era maior do que Paris, maior do que Londres. Então, como é que esses povos tão ricos, tão desenvolvidos, urbanos, uma civilização tão avançada, passou pelo processo todo de colonização e chegou às noites modernas, né? E tem que lidar, inclusive, com esses estereótipos de serem vistos como índios selvagens no meio do mato, quando não é muito essa a realidade que eles sempre viveram aqui, né? Então, a gente quis trazer esse olhar mais diferente, refletir um pouco sobre esses estereótipos coloniais, sobre a nossa própria história, a nossa raiz latino-americana, né? Um pouco do orgulho, desse desconhecimento que nós temos sobre as nossas raízes, a gente quis explorar no livro da linhagem Tilassic. E a partir daí se desenvolveu a ideia, né? A gente criou uma página, todo um trabalho a partir desse livro, a partir do feedback, outras pessoas que gostaram e tal. A gente começou a reunir, a gente criou a Brasil in the Darkness com a proposta de produzir conteúdo. Então a gente produz muitos artigos, sempre com essa pegada meio decolonial, né? Questionando vários arquétipos, vários estereótipos aí. E a gente está agora no processo de produção, está finalizando 3 livros, 3 suplementos que a gente pretende publicar ainda esse ano, para Changeling, Wraith e em Vampiro. A gente está produzindo um suplemento sobre
Os Legados Afogados. Os Legados Afogados que, com o advento, no finalzinho ali no finalzinho da edição de 20 anos, no Diário do Beckett, surge essa ideia, introduz esse conceito de uma estirpe própria de vampiros nativos da América do Sul, muito misteriosos, que se infiltram entre os outros numa pegada bem de paranoia, porque qualquer um pode ser um legado afogado, anciões antigos, né? O Tremé, de 4ª geração de Caracas, foi morto, né? A notícia que foi destruído pelos legados afogados, que quer dizer, são vampiros muito poderosos, muito antigos, que estavam infiltrados e que resolvem se revelar nas noites atuais. E aí a gente resolveu explorar essa história porque a gente achou que, embora tenha sido interessante a editora dar essa valorização da cultura nativa através dos legados afogados, dar um enfoque maior para a América do Sul, para a América Latina, mas ainda ficou uma coisa muito sem pertencimento, assim, sem uma representatividade. Ficou uma coisa muito vaga, meio... algumas coisas bem absurdas, na verdade. Inicialmente a gente não gostou nada do que apresentaram, mas a gente tentou ver assim, o que dava para aproveitar. E trazendo muito a história da região e os nossos simbolismos, as nossas cosmovisões, por exemplo, nada de Caim, nada de muito cristianismo, né, judaico-cristão, uma coisa com uma pegada mais dos povos nativos mesmo da região, uma cosmovisão mais diferenciada, uma explicação, uma estirpe que tem uma explicação própria, diferente para sua origem, enquanto vampiros, e uma forma diferente de lidar com as seitas e tal, com os outros clãs, com os clãs e etc. Eu falo pra caramba, viu? Vocês têm que me cortar, senão... mas é um pouco disso aí. E eu sou Glailson, né? Sou Glailson aqui de Belém do Pará, da Brasil in the Darkness. Bem, então, um uivo de saudação para todo mundo. Eu sou o Chox. Olha aí, ó. Gostei dessa aí, Agabaixo. Por favor. Aí você me coloca numa situação que já subiram a hashtag UivaChocos uma época aí que foi complicado. Mas vamos lá. Então, eu sou o Chocos do Nação Garou. Onde a gente faz, o Nação Garou, ele é um grupo, uma comunidade com a ideia de disseminar, de propagar o hobby do RPG, em especial aí no formato de Lobisomem Apocalipse, que é um jogo que, sei lá, é um jogo que eu amo, eu jogo isso desde sempre e eu fundei o grupo para fazer isso e eu estou fazendo isso até hoje, desde 2005 até hoje, então é isso. O trabalho do Nação, ele se funde um pouco com essa coisa do disseminar o jogo. Então a gente tem um podcast, o Garocast, onde a gente fala bastante sobre o jogo. De vez em quando rolam uns crossovers. Então a gente fala um pouco, já falamos de vampiro, já falamos de mago, por aí vai. Mas aí a gente trata o cenário como um cenário como base mesmo, tratando do cenário como um todo. E dentro do Garocast a gente começou a puxar uma linha há um bom tempo atrás. E agora, para precisar um momento, eu acho que isso deve ter sido 2017, para escrever um suplemento depois que a White Wolf, ela se abriu, né, para o conteúdo fan-made, através do Storytellers Vault, que era para tratar o nosso território, o Brasil, e daí nós fizemos o Brasil em Fúria, que foi o primeiro desses suplementos. Eu estou até com uma cópiazinha aqui, quero ir aqui. Jabá de oportunidade. Mas, e ela é curioso porque o Glailson falou a respeito do Brasil ser tratado por muitas vezes como selvagem e místico, e isso tem tudo a ver com o Lobisomem Apocalipse, e é curioso como o jogo ele não foi assim retratado. Quer dizer, ele não foi retratado de jeito nenhum pela editora responsável, onde simplesmente, no Brasil tem os metamorfos, os outros metamorfos. E também não tinha muita coisa sobre isso, né? E isso era uma coisa que sempre me incomodou, pessoalmente, não nada contra os metamorfos,
mas você tinha aquela dificuldade, eu quero jogar no Brasil, então você só pode jogar se você for um bastê, né, entre os homens gato lá. Então, no nosso primeiro cenário, a respeito do Brasil em Fúria, a gente se preocupou em regionalizar o universo de Lobisomem Apocalipse, pegar o que tinha lá fora, as tribos, os augúrios, e fazer uma espécie de uma tradução, talvez, para dentro do nosso território, respeitando muito este metaplot numa tentativa de não criar um jogo completamente à parte, para que quando você lesse o Brasil em Fúria, você sentisse que você estava sim jogando o Lobisomem, o Apocalipse, aqui no Brasil. Então, esse primeiro trabalho, a gente foi lá com os Malditos, o Apocalipse, as 13 tribos, a gente teve que eliminar algumas delas, colocam elas aqui e tal, para criar essa familiaridade do jogador e dos narradores com o jogo que ele jogava antes lá, sei lá, na Seita Verde de Nova York, trazendo esse jogo para cá. E aí, a partir daí, a gente já fez outros 3 suplementos, Pontes Queimadas, Rios Profundos, que saiu uma semana aí atrás, e uma aventura introdutória que também aqui no Brasil, o primeiro Uivos. E aí, nesses, eu arriscaria dizer que a brasilidade, ela vai ganhando contornos ainda maiores, porque agora eu já trouxe o jogo para cá. Então, agora eu vou conseguir trabalhar um pouco esses detalhes tão particulares do nosso país aqui. Então, ao longo da conversa, a gente vai descrevendo como que a coisa ela foi funcionando, mas acho que, em resumo, é isso aí. Beleza, Gessele, sua vez. Só um detalhe, Rodrigo, eu acho que a galera não tá te ouvindo, tá? Já ajeitei, já vi o que era. Obrigado. Vai, Gessele. Oi, gente, aqui é a Gessele. Gessele, tá baixinho, fica mais próximo do microfone. Oi? Isso. Tá ouvindo melhor? Tá. Que da última vez que eu tava jogando RPG com esse microfone, o pessoal ficou falando que eu tava respirando que nem um personagem. Tava muito perto. Eu faço parte das Icamiabas, somos um grupo de meninas daqui do Pará, que teve a intenção de mostrar que, assim, existem narradores daqui de Belém, especialmente meninas que jogam, que eu acho que são 2 coisas interessantes no cenário de RPG que o Glailson até falou. Sou a única menina aqui no meio de 5 homens. Eu falei pra ele, é um pouco intimidador, mas eu acho que ter uma menina já é uma coisa. E eu sou uma das poucas pessoas que tem grupos de meninas no norte, e para mostrar que a gente existe, e tem muita gente, inclusive, uma das vezes mais engraçadas que aconteceu, eu estava lá em Santarém, eu estava com um livro de D&D, e chegou um paulista e falou, nossa, tem jogador de RPG aqui? Eu falei, não, não tem. Isso aqui eu achei na rua, esse livro. E aí eu também faço parte do Brasil in Darkness agora, e estou trabalhando com o Glailson. Eu anotei todos os nomes para não esquecer, gente. Para mim, não existe projeto bom sem coletividade e sem dialética para ver se vai funcionar realmente. E aqui, escrevendo, tem eu, o Alex, o Glailson, o Eros, e temos artistas, assim, se vocês olharem nossas artes, todas originais, da Aline Leonel, do Keoma Calandrini e da Júlia, que são artes, assim, lindas. E vai estar no nosso suplemento. Hoje em dia a gente já publicou algumas partes como amostra no nosso site. E vocês podem ir lá ver e podem, inclusive, já adiantando aqui antes de falar do próprio suplemento, ontem, durante o evento, eu narrei a primeira mesa, já dentro desse suplemento dos kits que a gente lançou. E a galera gostou muito, inclusive não quiseram terminar a mesa ontem, quiseram continuar e fazer uma crônica direta. Eu fiquei preocupada, mas né, vamos lá. E eu tive, assim, comentários muito positivos, porque apesar de ser um livro, também é um jogo. Então, se não der certo para jogar, não deu certo, ponto, né? Então, sobre Changeling, eu acho que todo mundo que joga Changeling já é, assim, aquele filhinho um pouquinho mais novo, que recebeu pouca atenção dos pais,
Mas quem conhece Changeling, ele se apaixona de uma forma assim, que foi aconteceu comigo. Conheci Changeling acho que faz 1 ano. E quando eu conheci, eu decidi, esse é meu RPG favorito. Ponto, acabou. Já passei por um monte de coisa, mas é Changeling. E a partir do momento que tu começa a jogar, pro momento que tu começa a criticar e construir algo, é um processo muito grande. E foi encontrando Glailson que eu percebi que comecei a ler o livro e comecei a ver que existe uma limitação de representação aqui no Brasil. Se vocês forem ver no livro de 20 anos, acho que na página 300, estou até com o livro aqui, na página 392, eles colocam dentro de um anexo todos os GIFs da América Latina, principalmente daqui, sul-americana, como sendo Galay. E eu fiquei pensando, nossa, cara, não, vocês precisam, eu acho que é nosso dever compartilhar o que é o sonhar aqui no Brasil, porque eu sou ribeirinha, eu cresci numa comunidade que não tinha quase contato nenhum com a cidade, para sair de lá tinha que sair de barco, e até os meus 9 anos não existia isso de lenda, de folclore, como chamam. Eu realmente, é minha crença, eu falo para todo mundo que eu tenho 3 grandes medos na vida. Primeiro, totalitarismo. Segundo, onça. Terceiro, Matinta Pereira. São coisas que eu entro e eu tenho realmente muito medo. Então, passar isso para um suplemento, passar essa nossa crença dentro da comunidade, eu acho que é algo que enriquece muito. E passar da maneira certa, eu acho que é importante. Então, hoje a gente está escrevendo esse suplemento. A gente obviamente pegou o Changeling de 20 anos como sistema base. Então, a gente viu outros KIFs, por exemplo, os Pucas, e a gente pensou como seria para estar, por exemplo, os Caiporas ou Curupiras, de forma que tivesse balanceado no jogo, porque não adianta eu colocar um Caipora e um Puca jogando junto, e quando vê tá completamente desbalanceado, e o jogador não consegue identificar aquilo como um jogo. Então a gente se preocupou muito em estar balanceado e ao mesmo tempo representar aquilo dentro da nossa mentalidade, né? E dentre os que a gente já lançou estão os Caiporas, o Curupiras, Caruanas, Mapinguaris e recentemente o Saci, que já estão disponíveis no site. Se a gente puder, a gente manda aqui o link na Twitch para vocês. E nosso principal objetivo era pegar os elementos de cultura indígena, de cultura africana, afro-brasileira, e colocar isso dentro do suplemento, que as pessoas lessem e não fosse simplesmente aquele negócio de estereótipo, Saci é isso, ponto, entendeu? Fosse algo realmente que eles vissem que a gente pesquisou e aprofundou. Tanto que uma das nossas preocupações é, por exemplo, perguntar para a comunidade indígena se tal termo é um termo que não ofende eles. Uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, a gente estava conversando até hoje com o Glailson, é que a gente, no lugar de falar KIF, a gente falava tribo. Só que o indígena falou pra gente que realmente é um termo muito ofensivo. Então ele sugeriu que a gente mudasse para povo curupira, povo caipora. Então a gente substituiu isso para não ser ofensivo e ao mesmo tempo fosse algo que fizesse sentido dentro do jogo. Outra coisa foi uma das artes que o Kelma fez sobre os alicantos, se eu não me engano. E aí ele fez lá, que é uma pessoa ave, né? Que ela tem grandes asas. E ele mostrou essa arte para uma chilena. Porque até a amiga nossa agora da comunidade, e ela falou, olha, isso não representa o que são os alicantos aqui no Chile, na verdade eles têm asas, mas são asas douradas. Lá vai o artista de novo repintar lá a asa. Então a gente se preocupa realmente muito com isso, e eu acho assim que a gente pode falar anos de Changeling, eu sou muito apaixonada, inclusive isso é uma das coisas, das dicas lá de como escrever algo, e é uma das coisas mais importantes pra gente. Representar, ter representatividade, não ofender e ao mesmo tempo ser algo que encante quem está lendo, que faça sentido dentro do jogo. Por exemplo, quem está aqui e quem está no outro lado do mundo entenda aquilo dentro do sistema Changeling. Então é bem interessante e eu vou passar para o próximo, senão eu vou passar anos. O Pedro, gente, está tendo dificuldade com a conexão no Skype. Se ele conseguir entrar daqui pro final, a gente dá um espacinho a mais para ele. Tudo bem para vocês? Tranquilo. Ok. Vamos passar então para a segunda pergunta, que é a seguinte:
quais dicas vocês dariam para narradores ou criadores de conteúdo interessados em abordar o cenário nacional em suas crônicas no mundo das trevas? Agora vou fazer o sentido inverso. Gessele, você começa. Nossa, eu escrevi um monte de coisa aqui. Primeira coisa, a nossa experiência é com história de Televaldo, né? Então, primeira coisa, leia os critérios para publicar lá. Leia o que está no site, está lá o arquivo dizendo o que precisa escrever e tudo mais, e tem pré-definições de como escrever, porque não adianta tu escrever e depois olhar que não tem que mudar tudo. Leia isso, leia aonde você vai publicar. E outra coisa, a gente se preocupa muito com direitos autorais, mesmo que já esteja lá uma condição, a gente vê se está de acordo com direitos autorais. E outra coisa que eu ia falar, eu acho muito difícil fazer sozinho, então um dos objetivos nossos era sempre chamar pessoas interessadas e que gostassem daquele sistema. Eu sou apaixonada por Changeling e todo mundo que está no nosso grupo tem interesse genuíno, então se for fazer com alguém, que seja alguém realmente apaixonado por aquilo, porque tem trabalho, tem um monte de desculpas, então no fim vai ter que ser algo que seja apaixonado, porque eu ia falar tempo, mas tipo, quando tu tá apaixonado por alguém, tu pode não ter tempo, mas tu vai lá ver a pessoa, né, junta dinheiro. Então a mesma coisa é com esse livro, então tem que estar apaixonado, tu dá teu jeito. Também, justamente, essa quantidade de pessoas traz aquela dialética no trabalho. Tem coisas que eu falo e outra pessoa vê, nossa, tu não viu esse ponto, tá estranho isso, tá bizarro. E eles falam um ponto que pode estar estranho ali dentro do suplemento, que se só tu fizer sozinho vai ser muito difícil tu achar esse erro no teu trabalho. Mesmo que tu lance em algum site e tudo mais, é diferente quando trabalha com outras pessoas. Também, conheça o sistema que tu está trabalhando, porque é a mesma coisa. Não faz sentido tu lançar um suplemento para Changeling e não tá de acordo com nenhuma regra que está lançado para Changeling, entendeu? Aí vai ser muito difícil um jogador de Changeling querer jogar aquilo. E também pesquise sobre aquele tema. Por exemplo, se alguma parte do suplemento tem algum conto, alguma coisa fala sobre Belém, pesquise sobre Belém, pesquise coisas para não parecer que tu pegou assim da primeira página do Wikipédia que tu tá escrevendo. Então, realmente faça uma pesquisa para fazer um bom trabalho. Acho que são minhas dicas. Perfeito. Choco, pode mandar. Eu arriscaria dizer que acho que a Gessele, ela pontuou aí de maneira bem interessante a cartilha, né, do escritor ali do Storytellers Vault. Quando a gente foi à medida que a gente foi escrevendo, o nosso primeiro livro, né, O Brasil em Fúria, ele trabalha o Brasil de uma maneira geral, né? Ele tinha essa preocupação, era mais uma preocupação talvez ao invés de colocar o Brasil dentro do jogo, era de colocar o jogo dentro do Brasil. Era uma lógica um pouco invertida nesse sentido. E a partir daí, a gente foi criando momentos mais regionais, momentos mais específicos. E aí, essa pesquisa, ela se torna ainda mais importante, né? Falando de Lobisomem Apocalipse, no caso, tem a editora a White Wolf, na época ela fez ali um terrível Rage Across the Amazon, na primeira edição ainda de Lobisomem, onde eles pegaram pessoas estrangeiras e falaram, fala sobre aquele lugar com, sei lá, a Barça que tinha lá nos Estados Unidos na época para eles poderem fazer as pesquisas. E os caras fizeram o material. E foi uma preocupação que a gente teve, que à medida que o jogo ele vai ficando regional, e os suplementos também, é necessário conversar com as pessoas daqueles lugares, para ter uma ótica muito específica, não só com uma única pessoa, mas de ter uma ótica muito específica de como é aquele lugar. Agora, por exemplo, no nosso livro mais recente, o Rios Profundos, a gente descreve 2 caernes, e ele tem um caerne no Paraná e um caerne no Rio de Janeiro, e um dos escritores, que o Pedro trabalhou junto com o André Greenberg, o André, ele foi visitar os lugares, ele fez a trilha e tem que subir, enfim, o André é metido a alpinista lá, ele não vai brigar comigo por causa disso, mas ele foi lá, subiu trilha e tal, foi investigar o lugar e voltou para descrever e escrever o lugar. Então a gente vai tratando essa pesquisa por muitas vezes, tipo, não, então
eu quero ouvir você, que é do lugar, falar a respeito desse lugar para que a gente passe isso, então, para o livro. Em projetos futuros, a gente vem desenvolvendo ali um suplemento com um foco no Nordeste, e aí a gente tem uma equipe de colaboradores também, todos eles do Nordeste, trabalhando em cima disso. Então, quando você for escrever essa pesquisa, eu acho que ela tem que ser bastante pontual, para que você não seja mesmo um brasileiro, mas que você não seja um estrangeiro escrevendo sobre outras terras, né? Então, eu acho que, por exemplo, aí no caso do Daen, que escreveu sobre o Rio de Janeiro, ele como carioca, então ele está vendo o material sobre o qual ele está escrevendo. Eu acho isso muito interessante. E uma outra dica, que... Enfim, a gente está falando de trazer as coisas para o Brasil, mas é uma coisa que, por exemplo, eu vou falar do Daen de novo, porque eu tenho certeza do material dele. Do Glailson, eu acho que você só publicou em português, Glailson, salvo engano. Em espanhol também, acho. Espanhol, português e espanhol também. Tá. No Nação Garou, os nossos projetos, os nossos projetos maiores, eles saíram única e exclusivamente em português. A minha dica é, se você puder, escreva em inglês também, que eu tenho certeza que o Daen ganhou um trocado legal ali com as vendas do Rio de Janeiro by Night em inglês. Então, é uma dica, porque é um mercado brasileiro, a gente ainda tem uma certa dificuldade, é câmbio, você até consegue quebrar a barreira do cartão de crédito internacional, mas à primeira vista não é tão amigável para o consumidor casual fazer uma compra no Storytellers Vault. Então é uma dica aí, talvez meio calhorda, né? Escreve sobre o Brasil, mas se escreve em inglês, não é exatamente o que eu estou falando, mas se tiver essa ideia dos dólares ali na conta, é uma dica que acho que é um pouco preciosa. Beleza. Glailson, sua vez. Não, então, assim, dicas, né? Eu acho que existem algumas armadilhas. Primeiro assim, tentando pegar um pouco do final da fala do Chocos, eu acho que tem muito a ver também de qual é o objetivo, né? O que é que você pretende ao escrever? Por exemplo, eu acho muito pertinente a preocupação. Se você vai escrever para ganhar dinheiro, para lucrar, você precisa ter uma preocupação com o mercado. Precisa ver o que é que vende, fazer o estudo de mercado. Eu acho que é completamente válido, é coerente. No nosso caso, da Brasil in the Darkness, essa preocupação, assim, ela é a última das nossas preocupações. Eu não vou dizer que não existe, porque existe um custo envolvido na produção de qualquer material, né? A gente, por exemplo, principalmente os artistas que trabalham com a gente, que são profissionais da área e tal, a gente procura incentivar, porque o cara vive daquilo, né? Mas eu acho assim, a nossa preocupação central é com representatividade. Essa é a nossa preocupação principal. Em fazer com que as pessoas, com que normalmente não se veem representadas no jogo, elas se vejam representadas e elas possam jogar. E aí, muitas vezes, essas pessoas que não se veem representadas, elas não se veem representadas exatamente porque não é interessante para o mercado. Porque elas não são consumidoras que têm condições de arcar com aquilo, né? Então, a gente realmente... Essa é a última das nossas preocupações. Mas na linha que a gente trabalha, e eu acho assim, eu considero que a gente tem sido muito bem sucedido com a nossa proposta, a gente tenta evitar algumas armadilhas, né? Por exemplo, não confunda representação com representatividade. Eu acho que essa é uma armadilha que a gente pode cair quando a gente aborda esse tema dos cenários nacionais. Por exemplo, a tia Anastácia, do Monteiro Lobato, era uma representação de uma pessoa negra, mas não tinha representatividade nenhuma. Os negros não se viam nela, mas tinha uma negra lá. Hoje, no cenário de Vampiro 20 anos, no Vampiro 20 anos, tem duas personagens importantes da trama, que são mulheres negras e nordestinas, que é uma anátema da lista vermelha
é uma personagem na lista vermelha, e a Justica Bruhá. Então, são duas mulheres negras e nordestinas com um personagem importante. Então, está representado os negros, está representado os nordestinos. Mas será que tem representatividade ali? Né? Por exemplo, a Anátema, que o jogo apresenta, ela é mostrada como uma diabolista e faz um vínculo entre diabolismo e religiões de matriz africana. Mais ou menos, ela é do candomblé, ela é da Umbanda, então ela é diabolista, e por isso ela é uma anátema, e tá tocando terror e tem que ser caçada pela Camarilla. A outra mulher negra, que é a oponente dela, a Justica Bruhá, ela é o quê? Uma Josiana, né? Ela é uma espécie de inquisidora da Camarilla, é uma paladina, uma campeã do cristianismo. Então, uma negra cristianizada que vai perseguir outra negra do candomblé, porque candomblé é coisa ruim. Então, por exemplo, existe representação nessa história, mas não existe representatividade. Nós, negros, não nos vemos nisso, nós não estamos participando das decisões, nós não estamos se representando de forma apropriada, respeitosa, a cultura, né? Então, por exemplo, agora a gente está vivendo o hype aí da Cidade Invisível, que foi tema de muitas discussões nos fóruns do mundo das trevas. É uma iniciativa fantástica, dá visibilidade para o nosso legendário, fez fama internacional, está levando os nossos personagens, a nossa cultura para o mundo inteiro. Tem uma representação dos negros, lá com a Yara, com o Saci, mas, na minha opinião, falta representatividade. É tipo assim, se tu troca aquela Yara de uma atriz negra por uma atriz branca, não vai fazer diferença nenhuma na história, na trama. É só tá ali um enfeite, é um detalhe do personagem, mas não tem pertencimento. Tu trocasse, o Saci é negro porque na história ele é representado como negro. Mas o que é que a cultura negra se reflete ali naquele personagem? E indígena nem isso, né? Indígena nem isso. Então, por exemplo, quando é uma discussão interessante... Posso te cortar um pouquinho, Gleison? Tenta encurtar a tua fala para dar tempo pro Felipe também falar. Não, beleza. Só para eu encerrar nesse ponto da representação e representatividade, por exemplo, uma outra coisa interessante é o seguinte, dentro do nosso grupo, inclusive discutindo com alguns grupos de fora, a gente estava conversando um dia desse com o pessoal do México e do Chile. O México, como nós, ele reclama dos estereótipos, porque é estereotipado. O Chile, os chilenos, eles reclamam que nem estereótipo tem do Chile. É tipo assim, quando fala de América Latina, é México, Brasil e Caribe. Chile, Bolívia, Equador, numa vala comum, um apêndice desses três. Fala de estereótipos sobre o Nordeste. O Nordeste ser representado por estereótipos é uma conquista dos nordestinos. Né? Os nordestinos hoje brigam por mais, brigam por ir além do estereótipo. Nós, amazônidas, nortistas, nós ainda brigamos para ter o estereótipo. Qual é o estereótipo do nortista? Qual é o estereótipo do amazônida? Né? A nossa briga ainda é para a gente ter um estereótipo sobre nós, para a gente construir e avançar além disso. Então, acho que esse era um recado importante de deixar. Valeu, Gleison. Felipe, tá contigo. Beleza. A pergunta original, né, era dicas de publicação. Eu acho que um livro é sempre um veículo de linguagem. A gente vai tentar passar alguma coisa para alguém. Então é importante que você domine as linguagens que estão traduzidas nesse livro. Que linguagens são essas? Primeiro, a linguagem estética da coisa. Se você fizer um suplemento para Vampiro, ou para Changeling, ou para qualquer outro sistema que não seja do Storyteller também, normalmente esse sistema mãe tem uma cara própria, tem um layout próprio, e a Storytellers Vault, por exemplo, disponibiliza todo esse layout para a galera poder construir. Então, eu já vi na Storytellers Vault, tem alguns livros muito bacanas de pessoas que até me deram help para fazer o Rio, só que os caras fizeram basicamente um documento de Word, com uma bordinha quadrada. O texto é maneiro, a ideia é legal, mas ele foge tanto da estética original do negócio que um outro fã, quando vê vários livros, se tiver um livro ruim, com um formato parecido com os oficiais, um livro bem escrito, com um formato todo próprio, esse todo próprio vai ser passado, vai ser batido. E aí eu acho que essa é uma linguagem importante, a linguagem do layout, da estética dos livros. Você adquirir isso lendo.
né, consumindo muito desse material. Passa aí também a linguagem a forma como os livros do World of Darkness são escritos. Os livros de Vampire, especificamente, tem muito aquela coisa de histórias que ficam meio que terminadas ou que tem versões dúbias, né, da mesma história. Isso é uma coisa que faz parte do universo, então é uma coisa que, por exemplo, no Hell by Night tem bastante. E a terceira, eu acho, eu não sei se isso vai muito de encontro ao que o Glailson estava falando, acho que de repente ele pode comentar sobre isso, mas eu acho muito importante ter o viés do livro na terceira linguagem, que é a linguagem enquanto produto, né? Ele é um produto que vai ser consumido, independente do valor que você vai dar para ele, valor que eu digo de preço, né? Ele vai ser consumido, então ele tem que ter um valor agregado a ele. Um americano que pega o meu livro, o Shokes falou, né? O Hell by Night, ele vendeu mais nacional do que internacional, mas assim, 30 volumes a mais, sabe? Os dois venderam muito bem, ele tem selo de best-seller silver, né? Então, eu acho que conseguir falar do Rio de Janeiro enquanto carioca para uma galera gringa é uma honra e uma conquista muito grande, né? Então, se a gente consegue pegar o nosso material, e eu acho que eu já troquei ideia com quase todo mundo que está aqui, com o Glailson, com o Chocos e com o Pedro, falando, porra, vocês têm que traduzir isso para inglês. É verdade, eu falei isso com o tipo, é um material muito rico, muito bacana. Então, se a gente quer colocar isso, não digo nem só por questões ideológicas ou de representatividade, mas questão também de ter um trabalho bem feito numa vitrine, valorizado, eu acho que é importante. Então, é o domínio da linguagem escrita, tipo, como é que o livro que você está escrevendo é escrito. Um livro de D&D não é escrito da mesma maneira que um livro do World of Darkness, por exemplo, tem estilos de escrita própria. A linguagem estética, visual da coisa, fontes, bordas, fundo de página, aprender a fazer isso no Word ou no ePublic, que é um outro programa, e essa linguagem mercadológica, entre aspas, né? Como é que você faz para que o seu produto, uma vez nascido, tenha luz, porque o teu produto vai estar na Storytellers Vault, ou no Dungeonist, ou em outros sites de venda de PDF, do lado do livro básico, né? Então, assim, quando o meu livro saiu, do lado dele estava, acho que era um mago de 20 anos. Pô, não é uma competição justa, sacou? Então ele tem que ser bonito, tem que ser atraente, para que as pessoas queiram ler e façam bons reviews, né? E bom proveito. Cara, é uma honra muito grande, acredito que todo mundo aqui já deve ter recebido isso, receber mensagem, às vezes, de gringo, falando, cara, eu peguei teu livro, ou então na própria Storytellers Vault, no espaço de comentários. Putz, cara, eu peguei teu livro e começamos uma campanha, tá muito legal e tal. Pô, eu imaginar que tem um camarada nesse momento, no Texas, no Canadá, fazendo uma aventura que se passa na Lapa do Rio de Janeiro, ele nunca veio aqui, essa aventura tá acontecendo por causa de mim, cara, isso é muito legal. Isso é uma conquista muito bacana. Né? E você torna isso acessível à medida que você torna isso comercializável, digamos assim, atraente para o visual da plataforma que veicula esses livros, né? Perfeito. Pedro, tu tá conseguindo escutar a gente? Pedro? Eu não sei se é a Wild ou é a Tecnocracia que tá sacaneando o Pedro. Aí vocês podem julgar aí qual é o resultado que o bichinho tá sofrendo para entrar aqui conosco. Pegou o defeito errado ali. Eu sou do defeito nem ia custar nada, mas agora tá sendo ruim. Quer dizer, já estão me corrigindo, né, Wild? É o Weaver. Boa. A Wild pode também. De repente causou um caos ali na conexão dele, elas estão brigando, mas perfeito. Tá valendo. Bom, a gente infelizmente não vai poder contar com o Pedro, então eu vou pegar esses 8 minutos que a gente ainda tem antes das considerações finais. Eu vou colocar uma pergunta que é pessoal minha, porque eu estou desenvolvendo um projeto de diversão, não é um projeto mais rebuscado como vocês desenvolvem, mas é muito mais voltado para a diversão, que é o Belém Noturna. E já meio que ando a longo prazo enxergando a possibilidade de também colocar isso no material no Storytellers Vault. Só que eu realmente não quero botar para V20. Eu estou a fim de colocar para o V5, só que ainda não liberaram para colocar para o V5. Mas eu acho que eventualmente lá na frente eles deverão liberar.
E aí eu pergunto para vocês também têm pretensão de evoluir o material de vocês para V5? Provavelmente também vai ter o W5 e o M5 e outros jogos também adaptados para esse novo sistema do storytelling. A começar pelo Felipe. Sem muitos spoilers, assim, eu tenho sim pretensão eu tô mexendo no celular para ver se eu acho alguma arte, assim. Eu tenho pretensão de transformar o Rio e adaptá-lo para o V5. Já tenho algumas artes feitas para que isso aconteça, já tenho algum escopo, mas isso está muito inicial por esse motivo que você falou. O Storytellers Vault ele não está aberto para o V5 ainda. E eu acredito que tem muito material do Vampiro especificamente que ainda precisa sair para você poder contar a história inteira. Uma grande incógnita aí no caso do Vampiro especificamente é o Sabá, né? Que ele tá meio barro, meio tijolo, tá num sistema bacana onde ele é uma coisa oculta que ninguém sabe direito o que é, só que nas versões antigas ele era muito sabido o que era. Então, o próximo livro que o White Wolf vai lançar vai ser o Guia do Sabá, que foi confirmado. Então eu estou esperando sair mais coisas para fazer. Só que eu tenho outras ideias que eu tenho vontade de construir ainda para os sistemas antigos mesmo. Por exemplo, eu acho que nem tão cedo vai sair um changeling do sistema novo, e eu acho que é legal lançar coisas para o sistema que a gente tem, porque funciona. Eu tenho vontade de lançar não um Necrópolis, que seria o equivalente do By Night no Wraith, mas eu tenho vontade de lançar uma aventura de Wraith que não seria passada no Brasil, seria passada fora, né, daqui. Eu tenho pretensão de fazer algumas outras coisas em outros cenários, mas voltando à tua pergunta específica, cara, eu acho que para alguma pessoa, para quem está afim de fazer qualquer coisa voltada para o sistema atual, e aí a gente só tem de concreto V5 por enquanto, pega os livros, lê. E uma dica, procura, quando você pega o PDF, tem aquele campo de procura. Se você vai falar sobre uma região, procura o nome da região. Porque às vezes o livro cita um comentário sobre a região, você botando o nome ali, ele vai aparecer e você vai ver, opa, o que o livro oficial já fala sobre o que eu vou escrever. Com isso você consegue manter o teu livro compatível, né, com o oficial. Isso é uma dica boa. Beleza, Glailson? Então, na verdade, a gente tenta se ater às regras do Storytellers Vault, né? Então, e a gente também, como a gente tem essa pegada muito de representatividade, da galera ter acesso, a acessibilidade, é mais acessível ao público a terceira edição e as edições de 20 anos, né, para o nosso público. Então, o V5, por exemplo, nem tem português ainda, né? A maioria do público brasileiro não tem condições nem de explorar ainda essa possibilidade, até sair. Mas é verdade, eu gostaria particularmente, seria a realização de um sonho, se a gente pudesse, de repente, trabalhar os Legados Afogados no V5 oficialmente, recebesse um convite aí da editora para trabalhar, para contribuir com algumas ideias, ou mesmo que eles aproveitassem algumas das ideias, a essência do que a gente está propondo. Mas não é o nosso foco. No Brasil, em The Darkness, a gente não trabalha com quinta edição. A gente está esperando sair em português para a gente começar a trabalhar, a ver, mas o nosso foco ainda são as edições de 20 anos. E, sim, o Felipe estava falando, né, da emoção. A gente recebeu um feedback dos gringos, né? Para mim, particularmente, foi uma lavagem de alma, porque me acostumei a me bater com o dicionário do lado para ler inglês, e eu vi um gringo falando que leu teu livro com o dicionário do lado e tal, e achou interessante. Para mim foi o supra-sumo, assim. Antes de sair em espanhol, os gringos nos Estados Unidos, eles estavam lendo, e depois eles começaram a ler em espanhol, né, o livro. Que no sul dos Estados Unidos ali parece que a galera manja de espanhol. E aí a gente teve alguns feedbacks. Agora, eu particularmente, para mim, Felipe, o feedback assim, mais fantástico que eu já recebi foi quando a gente foi convidado pelo pessoal do México para uma entrevista sobre o suplemento, né? Foi a Mônica, de lá do Camarilla, México, porque a gente escreveu o livro do ponto de vista das mulheres mexicanas. E aí ela dizer que ela leu o livro, se sentiu representada, que queria conhecer quem fez, como é que foi feito e tal. E a gente poder dar uma entrevista. Estimou a parada como sendo algo que ela conheceu.
foi o maior reconhecimento que eu tive, assim, por escrever alguma coisa. E a gente também teve 2 feedbacks muito fantásticos. Um foi do Kini Kayode, que é um militante do movimento negro aí do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, que leu o nosso material, adaptando elementos das culturas afro-brasileiras, veio procurar a gente super empolgado, começou a jogar a partir do material, disse agora eu me sinto em condições de explorar o mundo da história, porque eu me vejo representado lá, e hoje faz parte da nossa equipe. E um indígena, que recentemente a Gessé até falou um pouco disso, que entrou em contato com a gente, um indígena de lá de Recife, que está morando no Rio, que entrou em contato com a gente também para parabenizar, dizendo que se sentiu representado no material, que viu um diferencial no nosso material, da forma como a gente trabalha as culturas indígenas. Isso aí, para nós, é o suprassumo da felicidade, assim, a realização, é para isso que a gente trabalha. Beleza. Matheus, está contigo. Vamos lá. 5ª edição, né? Acho que o Felipe tá... O Daen aí... O Daen, eu só te chamo de Daen. Na minha cabeça, falar Felipe é esquisito. Mas beleza. Então tá bom. O Daen, ele surfa uma onda diferente da nossa, né? No sentido de que Vampiro existe já uma 5ª edição. Ele consegue... fazer algumas projeções, por mais que ele levantou a bola aí sobre o Guia do Sabá, ainda ser essa coisa meio barro, meio tijolo, para usar as palavras dele, ainda assim você consegue moldar alguma coisa, você consegue enxergar algo e ir guiando para onde a sua criação está indo numa 5ª edição. O W5, ele é uma promessa, isso ele vai acontecer, eu torço para que ele aconteça, mas nós não temos absolutamente nenhuma informação, né? Imagina-se como que... eu não sou um cara que entra na guerra de sistemas, tá? Então imagina-se como o sistema vai mudar, vai ter dados de fúria e tal, mas tudo isso eu acho muito superficial, de certa maneira. Que tipo de mudança eu precisaria fazer para dentro do Brasil em Fúria, do Pontes Queimadas, sei lá, para que a aventura pudesse conversar. Então isso eu acho muito superficial, mas que tanto que o jogo vai mudar. O Lobisomem, em particular, ele é um jogo que, ao longo das edições, ele vai ficando cada vez mais global. Ele foi saindo do indivíduo, ele foi criando uma característica épica global. Particularmente, eu não gosto tanto desse ponto, desse épico, mas, ao mesmo tempo, as tribos elas foram deixando de ser tão regionais e ganhando maiores espaços, foram largando alguns dos estereótipos que eram muito específicos, aquele cara ele é só daquele lugar e tal. Imaginando que isso seja uma tendência, imagina-se que o jogo ele vai englobar mais, ele vai conversar mais com o nosso mundo atual, né? E ele vai conversar com mais lugares do nosso mundo atual. Eu não sei como que isso vai acontecer. Então, nós temos o interesse, sim, de criar para uma 5ª edição, obviamente que quando isso for possível, e eu espero muito que a White Wolf, não é mais White Wolf, né, gente, a Modipius e Paradox, todo dia alguém compra isso lá, tem que ver no Twitter. Caraca, Modipius, até hackeou o vídeo do show. Travou. Bom, Gessele, a gente está só com mais 5 minutos, então a tua fala já vai ser munida com um até logo, aí tu já pode fazer a tua despedida e claro, falar do trabalho de vocês. Alô? Oi, Matheus. Tu pode esperar um pouquinho, que aí a Gessele fala e depois eu passo para ti. Manda, Gessele. Primeira coisa, eu tenho um choro aqui, porque eu acho que vai ser difícil vir esse change. Já foi difícil de 20 anos, então, por favor, se alguém vê isso aqui, comece um projeto. A gente faz, se não sair, a gente faz. Mas, claro, se sair, obviamente, tem aquela questão que o Felipe estava falando. Quando sair, bora ver como vai estar o cenário, bora ver de que forma eles vão tratar. A partir disso, pensar em alguma coisa, né? Porque agora seria um tiro literalmente no escuro. Não sei como seria. Eu acho difícil um projeto agora, recente, acho bem difícil. Porém, é isso, gente. Eu acho que se lançasse, a gente ia ver. Teve uma coisa que eu ia dar como dica, mas acabei esquecendo. Quando a gente faz um projeto de pesquisa, a primeira coisa que a gente pensa é o problema da questão, né? O problema da pesquisa. A mesma coisa que eu penso dentro da questão do suplemento. O problema que a gente achou no Changeling foi
não representa, não tem nada escrito, fica uma grande incógnita, bora trabalhar dentro disso. Foi a grande pergunta. O que é que tem aqui? A gente começou a responder a partir disso. Então, eu acho que quando vier o novo, se vier, meu Deus, que venha, a gente vai começar a trabalhar nisso, né? Nessa nova construção do cenário. Eu acho, assim, eu estava lendo até um artigo do Glailson, que ele fala assim, eles estão tentando fazer alguma coisa. No começo não tinha nada. Depois de um tempo eles começaram a pesquisar alguma coisa. E eu tenho fé que um dia realmente eles deem alguma atenção para escritores daqui, né? Assim, material oficial, acho que vai ser bem legal. E eu acho que é um trabalho muito importante, né? Uma coisa que não tem. E é isso, gente. Não quer dar um tchauzinho? Ah, tá. Obrigada, galera da minha mesa que veio. Obrigada, gente. E, por favor, vão lá no site, nosso material de Change. A gente briga muito, a gente realmente se esforça muito para esse material. E se vocês jogarem, falem o que acharam dos novos GIFs que a gente escreveu. Beleza. Matheus, finaliza a tua fala e faz o teu até logo. Beleza. Então, mas aí, só para fechar, é isso. O W5 a gente não sabe ainda. E eu acho que a gente ainda tem uns 5 anos, não para o W5 sair, mas para ele sair, a tradução do jogo pegar, acho que ainda tem uma caminhada onde a gente vai poder aproveitar essa jornada até essa mudança. Eu não acho que vai ser algo tão rápido, não. O pessoal aqui no Brasil até hoje joga a edição revisada do Lobisomem, não a edição de 20 anos. Então, tem uma longa caminhada aí, e aí a gente vai... a gente ainda vai, o Nação Garou ainda vai caminhar essa trilha aí. E aí, então, agora já me despedindo de todo mundo, meus parceiros de mesa aí, a Gessele, Glailson, Daen e Hagabashi, muito obrigado aí pra gente bater um papo. Só a Gessele que eu não conhecia ainda, o resto a gente já tinha um panorama aí da galera. O Pedro, em especial, ele pediu para pedir desculpa a todo mundo que está ouvindo, que ele teve sérios problemas de conexão. Que o Pedro também é lá do Nação Garou. E é isso, vocês vão encontrar o Nação Garou nas plataformas aí, nas diferentes plataformas, tem lá o Garoucast no Spotify, e os nossos livros, né, já são 4 livros, Brasil em Fúria, Pontes Queimadas, Primeiros Uivos e Rios Profundos, que foi nosso último lançamento, pelo Storytellers Vault, 2 deles no Pay What You Want, então vocês podem colocar um 0 e faz o download lá, e outros deles a gente cobra uma taxa que agora eu não me lembro de quantos, acho que são $4 em ambos eles. 8. E $8? Não. O Brasil em Fúria é 8. Não, mas ele pode ser Pay What You Want. Ele é Pay What You Want. Ele tem um preço sugerido lá. Mas o Pontes Queimadas e o Rios Profundos, $4. É isso. Estou com ele aberto aqui. Tá? Beleza. E é isso, joguem, gente. No mais, joguem. No Brasil, em especial. E se caso alguém queira contribuir, não necessariamente com Nação Garou comigo, mas alguém queira contribuir com esse cenário brasileiro, e se a gente sempre puder ajudar, você pode falar, fica à vontade, só entrar em contato com a gente lá. Valeu. Glailson, suas palavras finais. Então, só aí, eu queria deixar um recado aqui no final de uma máxima que a gente carrega muito nesse trabalho que a gente desenvolve, que é o seguinte: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia, né? Porque a gente discute muito assim, que como nós somos brasileiros, a gente tem que falar do Brasil. Como a gente é paraense, a gente tem que falar do Pará. Como a gente vive na Amazônia, a gente tem que falar da Amazônia. Não necessariamente. Eu acho que por muito tempo, os escritores gringos eles tiveram o monopólio de falar em nome do mundo. Os Estados Unidos falam em nome do mundo, a Europa fala em nome do mundo. Aqui no norte, aqui na Amazônia, a gente sente assim, o Sudeste sempre falou em nome do Brasil, né? O que é do Nordeste não é nacional. Tem música nordestina, tem comida nordestina. Aqui no Pará é comida paraense, música paraense. Mas se for de São Paulo, do Rio, aí é brasileiro, né? A música de São Paulo, do Rio é a música nacional. A comida de São Paulo, do Rio e tal. E eu acho que a gente não tem que se conformar com isso. Eu acho que a gente tem que usar assim. Não precisa escrever sobre o Brasil. Se você não gosta de jogar no Brasil, não é obrigado a jogar no Brasil. Não é obrigado a escrever sobre o Brasil. Nós temos a prerrogativa de também almejarmos sermos universais. Agora, é muito triste a gente não começar a gente não vê nem a nossa aldeiazinha aqui representada, né? Então a gente tenta representar, nós temos pretensões universais sim, mas a gente tenta representar
a nossa particularidade e combinar essas coisas, porque é possível. Para DH Baixo, parceirão aí, é uma honra estar no meio das pessoas de alguns dos mais relevantes aí da fandom, né? Alguns dos nomes mais relevantes da fandom de World of Darkness no Brasil. É uma honra mais uma vez estar entre vocês. E obrigado pelo espaço. Beleza. Felipe, você para fechar. Bom, galera, o Rio de Janeiro by Night você encontra também na Storytellers Vault. O Rio de Janeiro by Night é em inglês, para a versão em português é Rio de Janeiro Noturno, a tradução. Ele custa $8, no caso, ou seja, é mais ou menos o preço de uma pizza e também vai trazer bastante alegria para sua mesa. Então, recomendo. Além disso, agradeço também bastante a organização do Dia Nacional do RPG, a Glailson, a Gessele, Matheus, Rodrigo, ao Pedro, que tentou bravamente aí lutar. Acho que é contra o Irme mesmo, cara, que ele não conseguiu. As minhas ideias de Vampiro à Máscara vocês podem acompanhar também no YouTube, no canal Narrador de RPG, que não acabou. Só fiz um longo stop aí de vídeo, mas em breve tem coisa nova falando sobre o V5, falando sobre a edição da Galápagos do V5 e outras novidades mais. O que mais vocês quiserem trocar ideia, procure no Facebook, Narrador de RPG também. E para fechar o papo, agradeço a contribuição de todo mundo, a chance de estar falando aqui com tanta gente sobre esses projetos bacanas. Convido você que está assistindo a gente, que tem uma ideia, um personagem, uma trama, qualquer coisa, especialmente dos cenários nacionais, que contatem a gente. Sempre tem como a gente fazer, como a Gessele falou, parcerias, conexões, e isso fazer com que os materiais fiquem mais bacanas. Acho que é isso. Beleza, galera? Muito obrigado por quem acompanhou a gente aqui. Obrigado aos 4 por terem contribuído com essa celebração do Dia Nacional do RPG. Então peço aqui a todos, junto comigo, digam tchau pra galera. Falou! Um uivo de despedida. Au! Ah, meu Deus.